Imagina só seu time contratando um jogador de 55 anos. Bom, isso daí aconteceu na vida real e eu não tô falando aí de time de várzea, time de bairro, time amador não, tá? É um jogador que foi contratado por um time profissional. Seu clube aí tá precisando contratar um meio atacante, aí você pensa, ué, quem é que será que pode chegar aqui no meu time? E de repente eles anunciam um cara de 55 anos. Difícil de acreditar, mas isso daí realmente aconteceu. O oliveirense, que disputa a segunda divisão portuguesa, anunciou nas últimas semanas a chegada do meio atacante japonês Kazu Miura, de 55 anos, ou Rei Kazu, como ele é conhecido lá no Japão. Kazu é o jogador de futebol mais velho do mundo, atuando como profissional. Ele nasceu em 26 de fevereiro de 1967, ou seja, agora nesse mês ele completará 56 anos de idade e mesmo assim segue em atividade. Já já eu te conto um pouquinho mais sobre o Rei Kazu, só que antes eu queria te pedir aquela moralzinha, tá? Deixa o like no vídeo, se inscreve no canal e também ativa o sininho. Aproveita para me seguir nas redes sociais, lá eu sempre posto muita coisa de futebol, vai lá me seguir, tá? E agora, bora conhecer mais um pouquinho sobre o Rei Kazu. Apesar da idade, os testes físicos de Kazu no oliveirense foram impressionantes, segundo fontes ouvidas no processo. Uma fonte ouvida pelo jornal O Jogo, lá de Portugal, falou que Kazu está tão bem quanto qualquer outro jogador da equipe. Essa mesma fonte afirmou que a idade pode ter tirado um pouco da velocidade de Kazu, mas a nível de resistência física está muito melhor que os outros jogadores. Para manter a forma física em dia aos 55 anos, Kazu tem uma equipe particular que o ajuda no dia a dia. Ele conta com um fisioterapeuta e um cozinheiro que o acompanharam do Japão até Portugal, tudo isso para ele se alimentar bem e cuidar do corpo o máximo possível. Em entrevista na sua apresentação, Kazu prometeu trabalho duro ao falar o seguinte: mesmo que seja um lugar novo para mim, vou trabalhar duro para mostrar a todos o tipo de jogo pelo qual eu sou conhecido. Um sócio do oliveirense inclusive chegou a comparar Kazu com o Cristiano Ronaldo, né? Falando que seria um CR7 japonês, um robozão japonês. Imagina só se Kazu tivesse nascido próximo do Cristiano Ronaldo, vai, uma idade próxima. Será que ele poderia bater de frente com o CR7? O que vocês acham, hein? Apesar da comparação, né? Ele não levou a camisa 7 lá no oliveirense e vai usar a camisa 11, que é o seu número preferido e o número também pelo qual ele se consagrou. O último gol marcado por ele foi em novembro do ano passado, ainda usando o uniforme do Suzuka. Esse gol foi marcado contra o FC Osaka. Em 2022, foram 18 partidas disputadas e 2 gols marcados. E se eu te contar que Kazu Miura se tornou jogador profissional atuando aqui no nosso país? Ele chegou no Brasil com 13 anos, com o sonho aí de se tornar jogador profissional de futebol. Ele começou nas categorias de base do Juventus, clube pequeno da zona leste de São Paulo. Kazu nunca jogou uma Copa do Mundo de futebol, mas acredite se quiser, em 2012, quando ele tinha 45 anos, Kazu jogou a Copa do Mundo de futsal. É isso mesmo, ele migrou dos campos para as quadras e pôde realizar o grande sonho de jogar uma Copa do Mundo. Obviamente, ele jogou pela seleção portuguesa de futsal e fez a sua estreia justamente contra o Brasil em um amistoso de preparação para o Mundial. O duelo terminou empatado em 3-3. O jogador reencontrou novamente o Brasil na fase de grupos da Copa do Mundo realizada na Tailândia. Dessa vez, o Brasil venceu por 4-1. Kazu marcou apenas um gol pela seleção japonesa de futsal e se tornou o jogador mais velho a atuar no Mundial da modalidade. Aos 18 anos, assim que se tornou profissional pelo Juventus, ele foi contratado pelo Santos no ano de 1986. Com poucas oportunidades, ele chegou a ter passagens por outros times aqui do nosso país, como por exemplo Coritiba, CRB e também no 15 de Piracicaba. Aliás, no 15 de Piracicaba, Kazu marcou um gol contra o Corinthians no Paulistão de 88. 2 anos depois, ou seja, em 1990, Kazu retornou à equipe do Santos, mais adaptado ao futebol brasileiro, e aí recebeu mais chances. Com a camisa do Peixe foram 35 partidas e 4 gols marcados. Então Kazu resolveu que estava na hora de ir embora da equipe do Santos e voltar a seu país para poder mostrar o seu futebol. Em 92 e 93, ele foi eleito o melhor jogador do Japão e também do continente asiático, atuando pelo Verde Kawasaki. Foram 110 gols marcados em 180 partidas disputadas pelo clube, simplesmente um monstro. Além disso, ele conquistou o primeiro grande título da seleção japonesa, que foi a Copa da Ásia em 1992. Com grande sucesso nas competições
competições asiáticas, Kazu começou a despertar o interesse dos times europeus. O Genoa da Itália fez uma proposta pelo camisa 11 e acabou aceitando o desafio de jogar na Europa. A passagem pelo futebol italiano, no entanto, foi uma decepção. Foram apenas 21 jogos e um gol marcado, longe de ser aquele Rei Kazu como é conhecido no Japão. A passagem pelo Genoa durou apenas um ano e Kazu retornou ao futebol japonês. Alguns anos depois, com mais experiência, o Kazu pensou, poxa, acho que tá na hora de eu fazer mais uma tentativa lá no futebol europeu, que foi quando ele se mudou para o Dinamo de Zagreb em 1999. Mesmo sem brilhar por lá, ele fez parte do elenco campeão do campeonato croata daquele ano. A passagem durou muito pouco e foram apenas 6 meses no clube, e depois retornou mais uma vez ao futebol do Japão. Depois de anos colecionando troféus em times como, por exemplo, o Yokohama FC, Kazu se transferiu para o Sydney FC lá da Austrália e fez parte do elenco campeão da Champions League da Oceania em 2005. Lembrando que nesse ano ele já estava com 38 anos, mas a passagem dele pelo Sydney também não foi lá aquelas coisas, tá? Ele jogou só 2 vezes e não marcou gol nenhum. Apesar de ser considerado uma lenda lá no Japão, ele não conseguiu disputar uma Copa do Mundo no seu auge. Em 1994, nas eliminatórias, o Japão sofreu um gol a 1 minuto do final e acabou perdendo sua vaga para a Arábia Saudita. Kazu era o grande destaque das eliminatórias até então. Tinham sido 13 gols e ele foi o artilheiro da competição. Na Copa de 98, Kazu foi cortado justamente em maio, às vésperas do início do torneio, em uma decisão muito contestada. Após a campanha fraca do Japão e decisão polêmica sobre Kazu, o técnico Takeshi Okada foi demitido. A partir daí, Kazu se aposentou da seleção no ano 2000 e não foi cogitado para disputar a Copa de 2002, que foi justamente no Japão. Inclusive, o Kazu aí é o terceiro maior goleador, maior artilheiro da seleção japonesa. Ele marcou 42 gols em 55 jogos. Os números da carreira de Kazu ainda são imprecisos, já que nos anos 90 ainda não se acompanhava tanto o futebol do japonês e os registros não são muitos, mas foram mais de 200 gols na carreira somente por clubes e mais de 700 partidas disputadas, com ele ganhando cerca de 15 troféus. E agora, como é que será esse recomeço do Kazu lá no futebol europeu, praticamente aí com 56 anos, já que nesse mês ele faz aniversário? Será que foi uma boa contratação da equipe do Oliveirense? Ou será que não valeu a pena? O que tu acha? Será que Kazu vai conseguir brilhar lá no futebol da Europa? Comenta aí, beleza? Espero que vocês tenham curtido o vídeo. Tamo junto, valeu, falou! Yeah. You know, I said, damn, it's gonna be a long night.